coração de Klein começou a bater rapidamente. Encolheu-se até se tornar um nódulo antes de se expandir abruptamente. Isso fez seu corpo tremer suavemente. Houve um instante em que ele quase se esqueceu do que tinha que fazer, até que a figura à espreita parou de repente. A figura aguçou as orelhas levemente, como se estivesse atento a qualquer mudança. O sangue retornou de seu cérebro enquanto Klein recuperava suas habilidades cognitivas básicas. Ele estendeu a mão sob o travesseiro em busca do cabo de madeira do revólver. Ele sentiu a sensação firme, porém suave, enquanto se acalmava rapidamente. Silenciosamente e lentamente, sacou o revólver e apontou para a cabeça do invasor. Para ser sincero, ele não tinha confiança em atingir o intruso. Embora já conseguisse atingir o alvo com firmeza durante o treino, uma pessoa em movimento e um alvo fixo eram completamente diferentes. Ele não era arrogante o suficiente para confundir os dois. No entanto, ele vagamente se lembrava de algo de sua vida passada. A ideia geral era que uma arma nuclear possuía maior potência antes de seu lançamento. O princípio se manteve na situação atual. A melhor dissuasão era antes de ele atirar. Ao não puxar o gatilho ou atirar às cegas, o intruso não conseguia determinar se era ou não um completo novato com uma chance extremamente alta de errar o alvo. Suas preocupações e medos o faziam pensar mais, o que o obrigava a se conter. Num instante, outro pensamento lhe ocorreu. Imediatamente, Klein se tornou decidido. Ele não era o tipo de pessoa que se acalmava diante do perigo. Em vez disso, já havia imaginado a situação ao encarar o observador, usando a intimidação em vez do ataque. O império viciado em comida tinha uma expressão idiomática: onde há precaução, não há perigo. Quando Klein apontou a arma para o intruso, o homem magro congelou de repente, como se tivesse sentido algo. Depois disso, ele ouviu uma voz que escondia uma risada. Boa noite, senhor. O homem magro juntou as duas mãos e seu corpo pareceu ficar tenso. Klein sentou-se no beliche de baixo, mirou o revólver na cabeça do sujeito e tentou falar o mais pausadamente e naturalmente possível. Por favor, levante as duas mãos e vire-se. Tente fazer isso devagar. Para ser franco, sou muito tímido e fico nervoso com facilidade. Se você for rápido demais, posso me assustar, e não posso garantir que não haverá uma situação em que eu erre. Sim, é isso mesmo. O homem magricela ergueu as duas mãos e as ergueu perto da cabeça antes de virar o corpo aos poucos. A primeira coisa que apareceu foi um terno preto justo com botões impecáveis. Em seguida, ele notou um par de sobrancelhas castanhas, grossas e pontudas. Os olhos azuis profundos do intruso não refletiam medo, mas sim fitavam Klein com a intensidade de uma fera feroz. Parecia que, se Klein fosse descuidado por um segundo, a outra pessoa saltaria para a frente e o despedaçaria. Ele apertou a maçaneta com força enquanto tentava ao máximo parecer calmo e indiferente. Só quando o homem magro o encarou de frente é que Klein apontou o queixo em direção à porta. Ele disse, suave e gentilmente: Senhor, vamos lá fora. Não perturbe os belos sonhos dos outros. Ah, por favor, mantenha seus movimentos lentos. Alivie um pouco os passos também. É cortesia básica de um cavalheiro. As pupilas frias do homem magro se reviraram quando ele lançou um olhar para Klein. Ele continuou erguendo as mãos enquanto caminhava lentamente em direção à porta. Sob a mira do revólver, ele girou a maçaneta e abriu a porta lentamente. Quando a porta estava entreaberta, ele se abaixou de repente e rolou para a frente. A porta foi puxada por um vento forte e fechou-se com estrondo. Benson, que estava no beliche de cima, ficou agitado. Quase acordou atordoado. Naquele momento, uma melodia serena e tranquila soou do lado de fora. A voz pesada e confortável começou a cantar. A ameaça do horror, a esperança dos gritos carmesins. Uma coisa pelo menos é certa, esta vida voa. Uma coisa é certa, o resto é mentira. A flor que uma vez floresceu para sempre morre. O poema parecia ter o poder de acalmar e relaxar os outros. Benson, que estava no beliche de cima, e Melissa, que estava em outro quarto, adormeceram novamente em meio à sonolência. O corpo e a mente de Klein também estavam em paz e quietos. Ele quase bocejou. O homem magro disparou com tanta agilidade que não conseguiu reagir a tempo. Olhando para a porta fechada, ele sorriu e murmurou para si mesmo: Você pode não acreditar, mas puxar o gatilho não liberaria nenhum tiro. Câmara vazia para evitar falhas de ignição. Depois disso, Klein ouviu o poema da meia-noite enquanto esperava pacientemente o fim da batalha lá fora. Em um minuto, a melodia tranquila que lembrava o reflexo do luar na superfície de um lago parou, e a noite escura retomou seu profundo silêncio. Klein girou o cilindro silenciosamente e afastou a câmara vazia enquanto esperava o resultado. Ele esperou, inquieto, por 10 minutos inteiros. No momento em que se perguntava se deveria investigar, ouviu a voz séria e calorosa de Dan Smith vindo da porta. Está resolvido. Klein expirou. Ele empunhou o revólver e pegou a chave. Descalço, aproximou-se cuidadosamente da porta antes de abri-la silenciosamente e ver o blusão preto e a cartola cortada ao meio. Dan Smith estava parado ali, com seus olhos cinzentos, profundos e calmos. Ele fechou a porta atrás de si e seguiu Dan até o final do corredor, onde ficou parado sob o fraco luar carmesim. Levei algum tempo para entrar no sonho dele, disse Dan calmamente enquanto olhava para a lua vermelha do lado de fora da janela. Você conhece o passado dele? Klein se sentiu muito mais aliviado. Dan assentiu e disse: uma organização antiga conhecida como Ordem Secreta. Eles foram estabelecidos na Quarta Época e estão relacionados ao Império Salomão e a vários aristocratas decadentes daquele período. O diário da família Antígono veio deles. Devido à negligência de um membro, ele entrou no mercado de antiguidades e foi obtido por Welsh. Eles não tiveram escolha a não ser enviar pessoas em busca dele. Sem esperar pela pergunta de Klein, ele fez uma pausa antes de continuar. Entenda,
Capturaremos os membros restantes de acordo com as pistas. Bem, pode não acabar muito bem. Esses caras são tão bons em se esconder quanto os ratos nos esgotos. Mas, no mínimo, eles acreditariam que provavelmente obtivemos o caderno da família Antígono ou que obtivemos uma pista crucial. Nesse caso, desde que não seja algo extremamente crucial ou importante, eles abandonariam a operação. Essa é a filosofia deles sobre sobrevivência. E se o caderno for extremamente crucial e importante? Perguntou Klein preocupado. Dan sorriu sem responder. Em vez disso, disse, sabemos muito pouco sobre a ordem secreta. Nosso sucesso desta vez se deve à sua perspicácia. Esta contribuição é toda sua. Considerando a possibilidade de perigos ocultos e como uma percepção aguçada ajudaria a encontrar o caderno, você tem uma chance de escolher. Uma chance de escolher. Klein vagamente adivinhou algo enquanto sua respiração subconscientemente ficava pesada. Dan tirou o sorriso do rosto e disse com toda a seriedade, você deseja se tornar um além? Você só pode escolher a sequência inicial de uma sequência incompleta. Claro, você pode abrir mão dessa chance e optar por acumular o mérito que conquistou. Depois, tudo o que precisa fazer é esperar até que haja espaço suficiente para se tornar um insônia, que também é a primeira sequência completa que a deusa concedeu aos falcões noturnos. De fato, Klein ficou encantado e não hesitou em responder. Ele tomou a iniciativa de perguntar, então, qual das sequências 9 posso escolher? Preciso ter informações detalhadas para decidir se desisto ou aceito, e também escolher qual. Dan se virou e parecia estar envolto no véu carmesim que o iluminava. Olhou nos olhos de Klein e disse lentamente, além da insônia, a igreja tem 3 fórmulas de poções de sequência 9. Uma delas é a espreitadora de mistérios, que também é o poder que o velho Neil controla. Rosane provavelmente já lhe mencionou isso. Ela nunca consegue ficar calada. Klein deu um sorriso sem graça, sem saber o que responder. Felizmente, Dan não se importou e continuou. Nossa fórmula da poção espreitador de mistérios e as sequências posteriores que não são diretamente encadeadas foram obtidas da ordem ascética de Moisés. Naquela época, dizia-se que eles ainda não haviam caído na corrupção. Eles persistiam em sua moral e preceitos, determinados em sua busca por conhecimento. Mantinham seus segredos estritamente confidenciais. Qualquer pessoa que entrasse para a ordem seria proibida de falar por 5 anos após se tornar um espreitador de mistérios. Eles aprenderiam a ficar em silêncio, para cultivar e aprimorar seu foco. O lema da ordem ascética de Moisés, faça o que quiser, mas não cause dano, começou com eles. Espreitadores de mistérios possuem uma compreensão e domínio abrangentes, porém rudimentares, de magia, bruxaria, astrologia e outros conhecimentos místicos. Eles também conhecem um bom número de rituais mágicos, mas podem facilmente pressentir certas existências que se escondem na matéria. Portanto, precisam ser cautelosos e demonstrar respeito aos seus poderes como aléns. Falta-nos uma grande parte desta sequência, o que a torna uma cadeia incompleta. Por exemplo, a sequência 8. Claro, talvez a Catedral Sagrada a tenha. Isso praticamente atende a todos os meus requisitos. Klein assentiu levemente, a ponto de sentir vontade de escolher. Felizmente, ele ainda se lembrava de certas coisas. E os outros 2? O segundo tipo é chamado de colecionador de cadáveres. Vários cultistas que veneram a morte no continente sul o escolhem. Após consumir a poção, espíritos mortos sem inteligência os confundiriam com um de sua espécie e não os atacariam. Eles ganhariam resistência ao frio, à decomposição e à corrosão das auras cadavéricas. Eles seriam capazes de ver diretamente uma porção de espíritos malignos e ver as características e fraquezas de criaturas mortas-vivas, além de obter certos aprimoramentos de atributos. Temos a sequência 8 e a sequência 7 que a segue. Você provavelmente consegue adivinhar a sequência 7, médium espiritual. Esta foi escolhida por Dali naquela época, descreveu Dum em detalhes. Médium espírita parece misterioso e legal, mas o que eu mais quero é adquirir conhecimento sobre misticismo. Klein não interrompeu, tudo o que ele fez foi ouvir em silêncio. Dan Smith olhou de soslaio para a lua carmesim e disse, só temos a sequência 9 do terceiro tipo. Se a Catedral Sagrada a possui, não tenho certeza. Chama-se Vidente. Vidente? As pupilas de Klein se contraíram ao se lembrar do arrependimento que o imperador Roselle deixará em seu diário. Ele se arrependeu de não ter escolhido um aprendiz, um bandido ou um vidente.